Bom, então, mais uma vez, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos ao primeiro Seminário Nacional de Educação Bilíngue de Pessoas Surdas, aqui na Universidade Federal do Sul da Bahia. Eu sou a professora Daniane Pereira, eu sou uma mulher de descendência afro-indígena, eu tenho cabelos longos e pretos, tenho um rosto redondo, olhos castanhos escuros, estou aqui utilizando um óculos de grau de armação marrom. O meu sinal em Libras é esse, a configuração de mão em D, dando um toque na têmpora e um toque na cintura. Estou utilizando uma blusa preta, um colar colorido, um batom cor-de-rosa e 3 brincos em cada orelha. Atrás de mim eu tenho uma parede branca com um armário de madeira e diversos livros. Eu sou coordenadora do Grupo de Estudos em Língua de Sinais Brasileira, o GELES, aqui na UFSB, e é o GELES que tem organizado esse evento, o primeiro Seminário Nacional de Educação de Bilíngue de Pessoas Surdas. O objetivo desse seminário é a gente congregar professores e acadêmicos da área de letras, educação, tradutores, intérpretes, pessoas surdas, pessoas não surdas e demais interessados em refletir e discutir sobre os aspectos que envolvem a língua de sinais, discutir aspectos como contato de línguas, bilinguismo, aquisição de primeira e de segunda língua, escrita da língua de sinais brasileira, políticas linguísticas voltadas às pessoas surdas, tradução, interpretação e o processo de ensino e aprendizagem de primeira e segunda língua. Eu quero agradecer também, desde já, a presença das tradutoras e intérpretes de Libras, língua portuguesa, que estão com a gente hoje nesta atividade para tornar esse evento acessível à comunidade surda. Então, a Maria Leidiane Rodrigues Pereira Reis, da Unimontes, a Mileide Santos Leite, da UESB, e a Tayana também, que está com a gente, da UNEB. Esse evento ele vai ser gravado, e a cópia do vídeo vai ficar disponível no canal do YouTube, Observatório Inclusivo UFSB. A gente pede que vocês se inscrevam no canal, ativem os sininhos das notificações, alerta quando a gente coloca um conteúdo novo, e que deixe seu like, tá? Durante esse evento, a gente pede também, por gentileza, que vocês deixem, com exceção do palestrante convidado e dos intérpretes de Libras, que vocês deixem os áudios e as desligados, para maior visualização dos tradutores e intérpretes de Libras por parte das pessoas surdas que estão com a gente aqui hoje, tendo em vista a plataforma Google Meet. Então, devido à plataforma Google Meet, se a gente fechar as câmeras e os áudios, fica mais fácil conseguir visualizar o intérprete de Libras, tá bom? Até o final da atividade também, a gente vai disponibilizar um link para registro da frequência. Bom, e para a gente iniciar a palestra de hoje, com o tema Políticas Linguísticas e Educação Bilíngue de Pessoas Surdas, eu convido com todo prazer o professor Elias Paulino da Cunha Júnior. O professor é da Unifesp, ele é doutor em Linguística Aplicada e Estudos da Linguagem pela PUC, ele é mestre em Educação pela Uninove, ele é especialista em Educação Bilíngue para Surdos, é especialista em História, Sociedade e Cultura pela PUC, é graduado em Pedagogia pelo Instituto Brasileiro de Formação, ele é graduado também em História. Ele possui proficiência no ensino da língua brasileira de sinais, o ProLibras em Ensino, pela Universidade Federal de Santa Catarina e pelo Instituto Nacional de Educação de Surdos, o INES. O professor Elias, ele é diretor nacional da Federação Nacional de Educação e Integração de Surdos, a FENEIS. Ele é membro do Grupo de Trabalho Libras, o GT Libras, da Associação Nacional de Pós-Graduação, e ele tem vínculo com um grupo de pesquisa Linguagem em Atividades no Contexto Escolar, o LACE, e Pesquisas em Letras e Linguísticas da ANPOL. Ele é professor pela Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, no campus Guarulhos, e ele atua no programa de estudos e pesquisas da Libras e estudo de surdos, no campus Diadema. Ele também é vice-coordenador do grupo de estudos e pesquisas da Libras e Educação de Surdos, o GEPLES, e é coordenador do grupo de educação bilíngue de ciências humanas,
O professor Elias abordará com a gente hoje o tema Políticas Linguísticas e Educação Bilíngue de Pessoas Surdas. Professor Elias, mais uma vez é um prazer ter o senhor aqui com a gente na UFSB. E fique à vontade para a sua apresentação. Obrigada, viu? Gente, boa noite. Eu gostaria desde já de começar agradecendo a presença de cada um de vocês, tá? Agradecer a cada um de vocês, né? Especialmente todos nós que estamos aqui juntos hoje, tá? Obrigado pela presença. E também eu gostaria de parabenizar a toda a organização do evento, a coordenação do FSB, dessa universidade. Muito parabéns, tá? E também gostaria de agradecer aos tradutores e intérpretes que estão aqui hoje. E também nós estamos aqui hoje para nós compartilharmos informações, né? É uma palestra, sim, mas nós estamos aqui para fazer algumas provocações, para provocar uma reflexão, todos nós juntos fazendo essa reflexão. E no final, vocês poderão fazer perguntas para mim, para a gente ter essa troca, tá? É muito importante isso. Por quê? A minha preocupação é o quê? É o ensino de surdos. É o ensino brasileiro. Né? Não só a formação, que é a minha preocupação, a formação profissional, o ensino, a questão da linguística, da cultura, né? E várias outras coisas, as questões tangentes à identidade, né? São muito importantes também. Então, hoje, nós estamos aqui nessa oportunidade e eu quero oferecer a vocês o quê? O que eu quero oferecer a vocês? A oportunidade de pensar profissionalmente sobre as práticas sociais, né? Tudo que acontece no contexto escolar bilíngue, no ambiente escolar inclusivo, ou os tipos também de estudos que nós estamos tendo. Então, hoje nós vamos estar refletindo sobre isso. Vou estar ofertando essa oportunidade de reflexão, de discussões linguísticas. E também políticas linguísticas. Que isso também é muito importante para que nós possamos também como alunos estamos fazendo pesquisas, os acadêmicos que aqui são estudantes da área, né? Que nós estamos aqui rompendo algumas tradições, então nós estamos aqui para mostrar, para fazer essa apresentação de novas possibilidades pedagógicas, ok? Nós queremos romper com a tradição e fazer uma ruptura e fazer novas apresentações, mostrar novas práticas de qualidade de ensino, que tem a ver com a nossa cultura, com a nossa política. Eu vou pedir, por favor, para que alguém esteja passando o slide para mim, por favor. Não, eu queria pedir desculpa. Eu esqueci de me apresentar, gente. Nossa, eu fiquei tão emocionado que eu acabei esquecendo de me apresentar. Ó, eu vou me apresentar agora, tá? Ó, eu sou um homem branco, né? Cabelo escuro, cabelos pretos, né? Meus olhos são azuis. Eu estou aqui usando uma blusa na cor azul, né? Azul escura, que tem um título, né? Escrito Direitos Humanos surdos, direitos humanos da pessoa surda, né? Como vocês estão vendo, direitos humanos e as pessoas surdas no Brasil. Porque combina com a temática que nós vamos estar discutindo aqui hoje. E atrás de mim tem uma estante, né? Com vários livros. Não é foto, não, gente. É uma estante real com vários livros, tá? Isso aí, essa estante já é antiga, já me acompanha há muitos anos nas minhas pesquisas, tá? Esses livros.
tá? Essa estante está aqui atrás de mim, né? Então, tem vários livros aqui, tem alguns cartazes, algumas fotos, só isso. Acho que agora tá tudo certo, né? Agora eu posso me apresentar. Ah, o meu sinal é feito com a configuração de mão assim. E aí o ponto de articulação vai ser aqui, ó, na lateral do rosto. Mas por que que esse é meu sinal? Ó, duas vezes, ó. Tem duas pintinhas aqui, ó. Aí é configurado dessa forma, é feito dessa forma, ok? Só para nível de explicação. Mas então, o slide. Acho que o início, né? O início do slide. Tá boa aqui a sinalização, vocês estão me vendo bem? Tá tranquilo aqui o espaço que eu estou? Para o intérprete, tá tudo bem? Ótimo. É bom perguntar, né? Ter esse feedback de vocês, para eu poder continuar aqui, tá? Ok. Maravilha. Alguém pode estar passando o slide, por favor? Quem está passando o slide? Vocês preferem que eu passe o slide ou tem alguém que vai ficar responsável? O slide está passando. Não. É porque eu não estou vendo. Desculpa, agora eu estou vendo. Queria que voltasse ao início, por gentileza. Maravilha. Então, a nossa temática é sobre as políticas linguísticas e a educação bilíngue de pessoas surdas. Mas por que eu escolhi essa temática? Então, eu tenho que agradecer o quê? Eu tenho que agradecer a sugestão, porque eu gostei muito e concordei. Porque é a minha pesquisa. A minha pesquisa do meu mestrado, foi o que foi discutido no meu mestrado. E no doutorado, eu também continuei com a linguística. Então, eu contextualizei, né? Eu continuei. Então, combinou com a palestra de hoje à noite. Agora vocês podem passar, por gentileza. Ok, agora eu vou explicar o objetivo. Quais são os objetivos? Né, os objetivos são compreender as diferenças entre política e políticas linguísticas, ok? Será que é igual ou será que tem diferença? Quais são as características de cada uma? Eu vou estar explicando a vocês o conceito de política de uma forma mais geral, de uma forma social, sobre cultura, sobre área social. Né? Eu vou estar fazendo essas pontuações e essas reflexões do que está incluído. E depois, eu quero que vocês compreendam como que esses conceitos são discutidos na linguística. Porque isso é muito importante que isso esteja contextualizado para o surdo. Então, é importante que esteja contextualizado para valorizar a pessoa surda e também valorizar a linguística do surdo e da Libras. Mas só a Libras? Olha, eu vou estar apresentando algumas vertentes para vocês, para que vocês compreendam. O segundo ponto é o quê? Contextualizar as políticas linguísticas e também as línguas minoritárias aqui no Brasil.
Então, nós temos as línguas indígenas, né? Nós temos várias outras. E também nós temos as minorias, os grupos. Os grupos quilombolas, por exemplo. E também nós temos outras minorias, que são os surdos, as outras comunidades de outros países que estão aqui, né? E tudo isso é muito importante. Nós temos essas minorias que nós vamos estar discutindo também. Outro ponto, outro objetivo é o quê? Abordar as diferenças, né, entre os conceitos de bilinguismo, o que ele significa, e também conceituar a educação bilíngue de surdos. O conceito de cada um, pois são diferentes. Porque a maioria das pessoas confundem e pensam que são terminologias com significações iguais, mas tem diferença. Tem diferença entre cada uma. O outro objetivo, também eu quero provocar vocês, que a gente olhe de uma outra perspectiva para a pedagogia, educação bilíngue, para a cultura surda, olhar essas diferenças. Então, nós temos esses pontos que nós temos o objetivo de hoje estar discutindo na nossa palestra. E também eu quero que o surdo seja valorizado, que é necessário. Eu fico muito feliz em que, quando o surdo está nesse protagonismo, quando ele está... Porque lá atrás, as pessoas ouvintes, elas estavam nesses espaços, nesse protagonismo, né? E o surdo, muitas vezes, era deixado de lado, né? Então, nós temos que valorizar a cultura surda, é muito importante. Então, eu agradeço muito. Pode passar o slide, por gentileza. Mileide, vamos trocar? Então, daremos continuidade ao que eu já estava abordando. Vamos pensar o quê? No conceito de políticas, né? O que seria políticas? Qual o significado de políticas? Então, isso é uma provocação que eu quero fazer para vocês pensarem no primeiro ponto. A questão o conceito, né? Não é um modelo pronto, não. É algo que não é algo que já está pronto. A questão da política, a gente deve pensar a partir de cada pessoa, de cada indivíduo, porque cada pessoa é única. Cada um tem o seu jeito próprio, tem o seu jeito de estar percebendo as questões políticas, né? Tem um jeito de tomar o protagonismo histórico dessas políticas. As consciências, né, de estarem quebrando esses fatos mitigados, né, que já são velhos conhecidos, né? Então, nós precisamos alavancar um novo perfil, criar novas reflexões e assim seguirmos, né? A questão das políticas todos nós estamos dentro dessa política, né? Que nós estamos em sociedade. E isso é muito importante na nossa convivência. Então, eu penso que sobre o conceito de políticas, um conceito assim que lá na Grécia, né? No contexto da Grécia, um conceito mais antigo que se tinha. E isso me deixa um pouco preocupado, né? Quando começa as transformações, e isso a gente precisa tomar cuidado com essas polis, significado de polis. E questão do
do povo dentro dessa sociedade na Grécia. Então, a questão da população também nos preocupa. E isso, as populações, elas precisavam ser organizadas, né, dentro dessa sociedade. E aí precisava criar questões de referentes à justiça, né, questões para serem justos com todas as pessoas, fatos que precisavam de algumas correções para que evitassem problemas na sociedade, para que evitassem atritos entre as pessoas. E eram feitos debates, reuniões, a fim de refletir todos juntos, né, aquela comunidade, pensar numa melhor forma de estar organizando essa sociedade, pensar e preocupar em cada ser único desses grupos dentro dessa sociedade. Depois teve o surgimento das leis, das regulamentações dentro da sociedade. Isso se fazia-se muito necessário dentro da sociedade, a criação de leis e regulamentações, porque tudo isso aí regimentava a sociedade, propiciava uma melhor relação entre as pessoas. Isso era muito importante para todos. Mas eu quero perguntar a vocês. Vocês têm acompanhado as leis, têm acompanhado os regulamentos? Ok, isso é de extrema relevância. Mas agora uma pergunta que eu quero fazer a vocês. Cada indivíduo sujeito e indivíduo são diferentes. Aqui o indivíduo e aqui é o sujeito. São diferentes. E precisamos saber o quê? Quem é cada um dentro desse contexto. Dentro do contexto das leis, quem é o sujeito, quem é o indivíduo dentro desse contexto das leis. E quais são essas diferenças? Qual o conceito destinado ao indivíduo? Indivíduo é aquele que está dentro da sociedade, ele está a par, né, das regulamentações, das leis, e ele segue todo aquele modelo institucional. Ele segue também a questão da cultura, porque ele está dentro daquela sociedade. Mas, agora a questão do sujeito. Ele é diferente. Ele está também incluído nessa sociedade. Porém, tem alguns movimentos que ele pode não concordar com algumas regulamentações, com algumas leis. Ele não precisa estar de acordo com todas elas. Isso aí gera debates e questões de apropriações, né, de consciência, para mudar aquela realidade em que ele está inserido, tentando influenciar de forma positiva os movimentos sociais, a fim de criar lutas para mudanças na legislação, nas regulamentações. E assim evita aquela sombra, né, de controlador, aquela forma de marionete, de ser marionete na sociedade. E assim, nós pensamos o quê? Que o papel político é debater a questão do indivíduo e do sujeito. E nós devemos estar atentos a essas diferenças e ver em qual contexto que nós estamos. É muito importante também porque nós precisamos ter uma opinião formada, né? Ter uma consciência sobre cada coisa. Um exemplo, na questão política. Eu quero mudanças políticas, né? Quero mudanças na minha área profissional. Lógico que eu quero. É igual lá atrás, né? O modelo que vinha seguindo, né? Movimentos, parecia que tinha uma forma de marionetes, né? E a lei, muitas vezes, ela não beneficiava. Então, assim, as pessoas, elas queriam o quê? Ser livres, pensar de uma forma mais livre. Fugir dessas marionetes. Então, temos uma sociedade temos a estrutura da sociedade mais controladora, né? Uma estrutura econômica. Por exemplo,
a vida do trabalhador. Essa vida dele em sociedade, como que é? Um exemplo também que eu quero mostrar para vocês. Quando vocês vão ao supermercado, quando vocês olham aquele banner lá com todas aquelas informações, e aí precisa o quê? De pessoas que trabalhem naquele estabelecimento. Se tiver uma pessoa surda e ela for oralizada, e aí? A pessoa surda oralizada, como é que ela vai fazer? Porque precisa termos foco. Por que eles só querem uma pessoa surda que saiba oralizar? Me explica o porquê disso. Por que tem que ser dessa forma? Se o direito do surdo ele tem o direito de sinalizar, de usar a língua de sinais. Então, se ele for usar uma língua de sinais, ele não pode ficar naquele lugar? O surdo ele precisa oralizar para ser aceito dentro dessa sociedade? Então, é uma pergunta, assim, da questão indivíduo. Eu sinalizo, aí quando eu vejo aquela informação, já precisa ser, nós aceitamos aqueles que sejam oralizados. Então, eu que sinalizo, eu não me encaixo? Eu estou agindo aí da forma como sujeito ou como indivíduo? Como é que eu faria para mim mudar essa realidade ali daquele local? Então, assim, a gente precisa instigar esses fatos, né, nos lugares que nós vamos também. E a gente precisa pensar na estrutura de sociedade, na sociedade questão econômica, que temos os patamares, né, dessa sociedade. Uma superestrutura dentro dessa sociedade, né? Que ela dá a base para algo que está acima, as questões políticas. Algo que muitas vezes está escondido, que nós não conseguimos ver. E algo que é um arredondamento dessa sociedade. E aí a gente precisa estar quebrando vários paradigmas para conseguirmos os valores dos indivíduos e dos sujeitos. Outro pensamento de formas positivas, né? É apropriar esses conceitos que eu acabei de fazer a explanação, né? Fazendo link entre eles e tentando, né, abrir nossa mente a favor disso. Porque penso que nós devemos ter um papel dentro dessa sociedade. Um papel, e nós temos uma fundamental importância na sociedade econômica também, em todas as questões políticas, nas questões de poder. Outra indagação é o quê? Da questão política organizacional, das questões movimentos, né? Das questões de movimentos, das questões de estar dentro dessa sociedade. Como que é percebida? Como é percebida esses problemas dessa sociedade? Há uma separação muito forte, né? Uma subalternação, né? Parece assim que as pessoas surdas elas são vistas como pessoas que não querem trabalhar ou que não procuram trabalho, ou não tem uma segurança na questão da saúde, não tem um diálogo, um atendimento médico adequado, sempre precisa estar levando nas instituições o intérprete. E aí, será que o governo não chega a pensar em todas essas situações? Então, a gente precisa observar todos esses fatos, como eles estão organizados dentro dessa sociedade, né? Chamar, convocar esses grupos, os grupos de pessoas surdas, né? Diferentes grupos, para pensar sobre essas questões, né? Sobre essas questões documentais, sobre os ofícios. E nós precisamos estar em contato com esses surdos e fazer todas essas pontuações a fim de levantar reclamações pontuais acerca de todos os problemas que estão dentro dessa sociedade. Então, se percebermos, nós conseguimos criar o quê? Movimentos sociais em várias esferas, como, por exemplo, associações de pessoas surdas, que valorizem a cultura da pessoa surda, ou outras instituições, né, com tradutores e intérpretes, instituições de ensino, e vários outros pontos que dão suporte a esses movimentos, e isso é muito importante a gente estar pontuando. E o significado é sobre a questão das estratégias, né, políticas, como elas devem ser mostradas, a questão da cultura dentro dessa sociedade da pessoa surda.
que é somente... Só um minuto. Então, trazer reflexões sobre a questão da cultura da pessoa surda, que são diferentes de cada pessoa, mas também sobre as questões linguísticas também. Por isso, a questão identitária da pessoa surda, mas a identidade linguística da pessoa surda. Identidades. As inúmeras identidades das pessoas surdas. E isso precisa ser mostrado, a questão da cultura, a valorização dessa cultura, dessas pessoas, desse sujeito. Para que ele tenha uma mudança, né, em suas áreas profissionais. Para que ele tenha questão... Porque é considerado como se fosse um salário menor. E quando a gente traz essas lutas, as pessoas ficam cansadas, né? Sempre o mesmo salário, não quero estudar, fica acostumado àquele comodismo, né? Vou trabalhar no supermercado, vou trabalhar numa loja, vou trabalhar no estabelecimento, um trabalho mais simples. Não, a gente precisa mudar essa realidade. A gente precisa rasgar esse paradigma, criar novos modelos, parar de ser fantoches, de ser marionetes. Nós precisamos tirar esse papel do indivíduo e assumir o papel do sujeito, de mudar a nossa questão profissional, a nossa questão social. E isso precisa ser mudado rapidamente. Nós precisamos apropriar de políticas que sejam muito importantes para o nosso desenvolvimento. Isso precisa ser urgente, a questão de... a sociedade ela precisa ter um olhar sobre a nossa questão política, cultural e identitária. Então, isso é muito importante que seja percebido. É muito importante que seja valorizada essa questão da pessoa surda. Então, eu quero falar também para vocês o quê? Uma diferença única da questão... Não é somente uma única questão linguística, não. São várias pontuações que eu poderia estar mostrando aqui para vocês. Então, esse debate, ele cresce e pode ter várias características, né? E é importante também o quê? Dentro desse contexto educacional de ensino, somente uma instituição não dá. Nós precisamos o quê? Estarmos junto com os professores, alunos, tradutores, intérpretes, o governo. Todas essas entidades precisam estar unidas a fim de criar um movimento, a família, né, da pessoa surda, aquela comunidade. São vários ali os entes envolvidos que precisam estar nessa discussão, né, de estar informando a questão da cultura dentro desses ambientes educacionais. Então, sobre a questão das características políticas, eu peço, por gentileza, para passar o slide, por favor. Ok. Ok, gente, vocês estão conseguindo me ver? Vocês estão entendendo sobre o que eu estou falando? Está de uma forma clara? Ok. Então, qualquer coisa, pode me chamar, podem fazer as ponderações. Ok, perfeito. Vou dar continuidade. Penso sobre as questões das políticas linguísticas. De que é, sobre o que ela vem trazendo? Sobre o que ela se trata? Então, primeiro é a questão da valorização do comportamento, né? A questão dos direitos humanos. Como já estou trazendo aqui na minha blusa, essa frase que eu já venho trazendo aqui. Que não é a questão do direito único. Não é o direito único. A gente precisa pensar o quê? Em comunidade, em coletivo, em grupo. Nós precisamos fazer essas trocas. Porque assim nós vamos conseguir um lugar melhor, um país melhor. Temos o quê? Várias populações, né? Nós somos um povo bem miscigenado, né? Vários grupos dentro do nosso enorme Brasil. E hoje eu posso trazer para vocês a questão da Libras, né? Mas
nós também temos outras línguas no nosso país, no nosso Brasil. Nós temos vários grupos, nós temos indígenas, vários grupos indígenas com várias línguas. E também tem línguas de sinais indígenas. Aqui um exemplo que eu vou mostrar para vocês. É uma língua indígena da Amazônia. E tem toda uma ilustração, tá vendo, do livro? São sinais totalmente diferentes do que nós estamos habituados a utilizar na língua de sinais brasileira, na Libras. Mais ou menos alguns anos atrás, né, teve um boom aí nas redes sociais, que a Ronice, desculpa, a Shirley Villalba, ela participou, né, de uma entrevista sobre alguns indígenas. E teve também uma pessoa dos Estados Unidos que teve aqui também no Brasil, falando sobre fazendo essa pesquisa, né? E a Shirley, ela ficou muito admirada com essa riqueza, né, dessa pesquisa aqui no Brasil. São comunidades minoritárias, que não têm contato com a língua de sinais, mas têm a sua própria língua. E é uma coisa muito interessante, né? Esse contato linguístico, sobre essas características linguísticas dentro dessas línguas. Então, temos vários viés, a questão da linguística, as políticas linguísticas aqui. E questão do comportamento da pessoa surda, que é o nosso tema que está sendo abordado hoje, né? Essa valorização linguística da pessoa surda, a questão da língua, a questão da comunicação, a questão da imagem, a questão imagética, a questão dos conceitos, a questão de cultura. E tudo isso aí tem um valor, ele é carregado, né, de valores, e tudo isso aí faz parte do sujeito. Então, diante desses conceitos diferentes, nós não podemos se portar como indivíduos e ficar parados, esperando algo acontecer, feitos de marionetes sendo controlados o tempo todo. Nós não podemos agir dessa forma. Nós precisamos o quê? Estar em ação, estar participando das leis, dos regulamentos, de todos os documentos e fazer ponderações sobre esses documentos, estarmos unidos sobre essas questões. Então, há um tempo atrás, eu participei do CONAI, e eu estive e participei desse documento, e não tinha nem sequer a palavra surdo, não tinha Libras, não tinha nada. Só tinha ensino inclusivo, educação inclusiva, só educação inclusiva era que você tratava o tempo todo desse documento. Uma proposta bilíngue não tinha, uma proposta de ensino de Libras não tinha a valorização da língua, da comunicação, da cultura. Como é que esse documento poderia ser considerado nessa perspectiva? E aí eu fui e comecei isso aí me gerou um grande interesse, me despertou o interesse, e eu fui participar dessas discussões. E criei esses caminhos, né, para essas discussões, né? Isso aí foi um acordo geral, a gente fizemos um acordo geral de estar colocando nesse documento essas ponderações que eu já disse, a questão da cultura. Ok, mas a questão da cultura e questão da língua, da linguística, do comportamento, do ser surdo. E a língua? É igual um exemplo a questão das políticas, as várias políticas culturais que temos, né, de questão de ensino, se tratando do ensino. Mas vocês aceitariam isso dessa forma? A questão da questão dos indígenas, quilombolas e outros grupos minoritários aceitaria dessa forma? Ou só seria mais um dentro da sociedade? E aí? Esse seria o problema se fosse aceito da forma que estava, né? Seria um atravessamento e nós não estaríamos no nosso papel de luta de reivindicações, né? De quebra de paradigmas dentro daquele contexto. E nós precisamos, de forma urgente, pensar nessas questões políticas linguísticas, né, que primam pela pessoa surda, pelo sujeito surdo. Não é somente dentro de um lugar, dentro da questão educacional das pessoas negras, das pessoas indígenas, grupos minoritários quilombolas, não é questão de mulher. Nós precisamos todos juntos estarmos em luta para conseguir essas questões, porque estamos dentro da sociedade, nós precisamos mudar as questões de consciência, de pensamentos na sociedade, nas instituições em que estamos. Nós não podemos aceitar
sermos todas as vezes tirados a questão linguística, a questão da nossa língua, a questão da nossa cultura. Não, nós não podemos aceitar isso. Nós temos que lutar por essas valorizações. E o que eu percebo é que faltava, né, essa questão do documento. Então, percebemos que estavam faltando, nós decidimos pedir a inclusão dessas pautas. Então, eu peço, por gentileza, passar o slide, por favor. Mileide, você vai entrar? Acho que Tayana vai entrar agora, André. Beleza. Estou aqui. Então, encontrei. Consegue me ver? Sim, consigo. Todo mundo consegue me visualizar bem? Certo. Então. Um pouco de estabilidade. Dentro dessa perspectiva, né, essa questão da cultura surda, o que o autor ele aborda? Eu vou entrar, Thay, aqui. Então, continuando. Sobre a questão da visibilidade surda, o que é importante? É importante evitar essa exclusão, essa dependência. Porque nós temos que ver o surdo, e o que isso significa? Que a linguística, a cultura, ela está caminhando a passos lentos, mas positivos. E nós temos o autor, que é o Sclia, o sinal dele é esse aqui. E ele, o que ele mostra? O que ele aborda? Ele aborda os vários problemas que vem perpetuando até os dias de hoje sobre a exclusão. Sobre a exclusão do surdo. Que o surdo ele não está integrado, ele não está incluído. Então, nós temos vários problemas, né? Então, nós temos uma divisão social. Uma divisão da cultura surda que está à parte dos ouvintes, da cultura ouvinte que está separada, e isso é um problema. Né? Porque parece que está dividido. E o Sclia, ele muito preocupado com isso, ele conceituou essa questão do bilíngue. Né? A preocupação dele foi conceituar essas terminologias, dar o conceito correto. Mas o que ele abordou? Ele abordou de uma percepção antropológica, de uma visão com uma visão antropológica, que valoriza o quê? O pensamento, a língua, a questão não só do português, mas os dois, a questão da língua. E também das várias diferenças que nós temos. E isso o que é importante? Ofertar essa política na questão pedagógica, uma nova pedagogia, né? E que nós esperamos que se efetive. Então, é necessário melhorar. Não é só nós pensarmos institucionalmente na questão da língua, ali naquele ambiente. Precisamos abrir mais. Precisamos pensar em diferentes línguas, em diferentes culturas, nessa aquisição. Então, precisamos ter essa abertura. Abrir para outras áreas, para pedagogia, para prática, né? Para a área da questão política, né? E para que nós possamos ir mudando. Pode passar o slide, por gentileza. Então, pensando agora nas práticas pedagógicas, o que isso significa? Significa que nós precisamos olhar para a educação de um jeito diferente que nós olhamos para a sociedade. Precisamos olhar para a política por 3 pontos diferentes: educação,
política, né? Educação, política e a sociedade. Por quê? Porque essas três palavras, esses três conceitos estão interligados. Então, nós precisamos desenvolver essa consciência no aluno, para que ele possa se desenvolver, para que o professor possa também ter essa interação, para que nós possamos mudar a nossa prática e não só ficar naquela inércia, esperando receber tudo pronto, receber os materiais prontos. Não, não é assim que funciona. O que acontece? Então, cada instituição, nós precisamos arregaçar as mangas, precisamos ir à luta, nos organizarmos, né? E pensarmos e termos um pensamento crítico. E pensarmos também na questão do currículo de educação. Né? E tudo isso tem que estar abordado nesse currículo. Mas, infelizmente, a escola não tem esse currículo. Ainda não tem nada. Está vazio. Então, é preciso inserir nesse currículo o surdo, a cultura, a Libras, precisa ser inserida nesse currículo. E tudo isso está relacionado com a sociedade. Então, é necessário que nós pensemos em tudo isso. Na questão da matemática, do português, em outras disciplinas, como ciências, por exemplo. E tudo isso interligado com a língua de sinais. Isso é importante também. Não é só pensar na disciplina de Libras e pronto, acabou. Não, mas pensar em todas as disciplinas que envolvem ali a escola, a comunicação naquele espaço. E nós esperamos, porque nós temos perfis diferentes na escola, diferentes práticas. Então, por isso, nós precisamos estar sempre pensando em recursos da língua, que não é recursos da língua que não é. Por quê? Porque a língua é um desenvolvimento, é próprio da cultura. A língua é cultural, que nós estamos adquirindo ali naquela interação social. Então, é preciso ter cuidado com isso. Né? Não é só aquisição da Libras. É diferente, não é só apoio, é diferente. A língua não significa apoio. Temos o desenvolvimento da cultura, a interação, a aprendizagem dos conteúdos, as informações, o conhecimento. E tudo isso é uma questão de desenvolvimento linguístico. Que isso é um apoio dos materiais pedagógicos. Que esses materiais ajudam na questão da ludicidade, os livros na questão da didática, no pensamento visual, na escrita, na redação, em várias outras coisas, nas fotos, na questão imagética, nas estratégias de ensino, tudo isso, mas é diferente. Então, isso é preciso ser pensado na questão da pedagogia, da prática pedagógica bilíngue, que é diferente. Por favor, pode passar o slide? Então, nós temos aí a autora, o que ela explica, o que ela nos diz? E nós temos também a outra autora aí, que lá atrás, ela viu alguns problemas da questão da oralização, que as pessoas olhavam para ela com oralização, só vendo a oralização, com a visão clínica, como uma pessoa que fosse um problema, né? Que não queria que ela sinalizasse. E aí nós temos a outra autora, o que ela nos diz? Olha, a Libras precisa... Não tinha valorização da Libras. Não tinha esse apoio para Libras na área social. E ela discute isso. Então, faltava esse protagonismo surdo. Então, ela aborda isso da ausência do protagonismo surdo. Na questão profissional dos professores,
no perfil profissional, na questão dos alunos também. E também no conteúdos que são ministrados aos discentes surdos. Isso é importante ser pensado também, porque é uma questão de comunicação. Mas como é que nós podemos pensar a Libras que está caminhando a passos lentos? É verdade. Mas nós já temos leis, nós já temos decretos, documentos que nos asseguram, nós lutamos e nós conseguimos. Nós conseguimos a lei, nós conseguimos essas aprovações. Que isso valoriza a língua, sim. Mas não é só uma política de comunicação. É uma política que está atrelada à interação do conteúdo, mas que nos dá segurança. Precisa dar segurança para a pessoa surda. Por gentileza, passe o slide. Nós temos aqui a autora Machado. Ela, o que ela explica? Ela explica 2 pontos. Primeiramente, ela fala que nós precisamos compreender que a sociedade, entender como que essa sociedade vai entender esse bilinguismo. É preciso compreender esse bilinguismo. Entender a teoria, que é diferente. Não é só compreender a teoria, mas também é poder nos despirmos dos preconceitos e mostrar isso para a sociedade, para que a sociedade possa compreender essa forma de comunicação e possa olhar para o surdo não só como características das sociais. Então, a autora ela vai estar explicando 4 pontos, que é os bilíngues, as pessoas que são bilíngues compulsórios, né, que são aqueles que são obrigados a serem bilíngues, que significa que na sociedade, a maioria das pessoas que são ouvintes, e temos também uma outra minoria que são surdas. Então, a maioria das pessoas que são ouvintes obrigam os surdos a o quê? Precisa aprender o português. Porque vê eles como um problema, né? Porque quer ter uma unidade, uma unificação da língua. Então, querem que eles sejam bilíngues. E tem diferentes pessoas bilíngues que têm práticas sociais. Então, a maioria, nós temos a maioria e nós temos essa minoria de surdos que são obrigados a serem bilíngues. Esse é um problema também. O segundo ponto é o quê? Aquelas pessoas que são bilíngues facultativos. O que significa isso? Que a sociedade ouvinte, falante do português, da língua portuguesa, e nós temos um grupo de surdos, né, uma sociedade surda, mas que precisa ter o respeito entre essas duas comunidades, precisa ter uma interação entre essas duas comunidades, e isso é normal. Né? Precisa ter esse contato social e esse respeito entre ambos. O terceiro ponto são os bilíngues que são idealizados. O que significa esse termo? Esse termo ele é pertencente àqueles grupos, por exemplo, aqueles grupos que lutam por seus direitos, que militam, que têm as suas propostas, que idealizam propostas, né, que levam até os órgãos governamentais e que lutam por políticas de surdos. E isso também é importante, né? Eles lutam porque é algo necessário, né, para romper contradições. E o quarto são os bilíngues que são falantes das línguas de sinais. Por exemplo, os sinalizantes. Isso vai depender das pessoas, de cada pessoa, daqueles que lutam, né, pela Libras, pela sinalização e pela cultura surda, pela língua. Isso é normal. E isso é um pensamento que está atrelado ao social, ok?
Pode passar o slide, por gentileza. Tayana Milete. Tayana, você vai entrar agora? Vou aproveitar que a internet melhorou. Agora eu consigo. Então, essa explicação agora nesse contexto dos modelos bilíngues do ensino, propostas de ensino para estudantes surdos, temos 3 modelos. O primeiro, o que significa esse modelo? É um pensamento, deixa eu pensar aqui, como o sujeito surdo, né, durante o seu processo de escolarização, no ensino fundamental, né, como é que ele aprende, como é que ele se comunica, como é que isso é encarado ali no contexto. Deixa eu pensar aqui, mudando assim a estratégia. Uma mudança de sala, né, em uma escola inclusiva, por exemplo. Temos diferentes propostas de comunicação e o surdo ele se comunica em livros, mas ali tem pessoas que oralizam. E ali existem o português, alguns problemas de comunicação, né, que muitas vezes o surdo ele se sente inferior, né, submissão, né, ele fica uma pessoa mais submissa, porque de acordo com esse processo, né, o segundo modelo que vai citar um pouco outro viés, que começa assim, nas escolas, com propostas de ensino de livros para a língua de sinais, tem escolas que existe o português, né, e o surdo ele precisa aprender também essas 2 línguas, o português escrito, tem a questão da oralização. A questão da variação linguística e seu contexto, né, de cada pessoa. Então, o terceiro ponto é a questão do modelo de valorização linguístico, de enriquecimento linguístico. Eu penso que a questão começa na educação básica, né? Nos anos iniciais, e deve seguir até o ensino médio. Porque na questão do ensino superior, ele já vai ter uma oportunidade de valorização linguística bem à frente, né? Porque aí ele já vai ter aquele modelo já construído, né? Já vai ter aquele modelo bilíngue já pronto. Já vai ter todo aquele aprendizado e conhecimento desenvolvido. Então, ele vai ter uma aquisição melhor fora desse contexto educacional. E ele terá condições de estar organizando sua vida, né? Tranquilamente, de forma tranquila. Essas três características, elas são muito importantes na questão institucional de ensino, né? E a questão do bilinguismo na questão social e como ela está atrelada dentro da questão educacional. E tudo isso é muito importante. Eu peço, por gentileza, passar para o próximo slide, por favor. Ok, muito obrigada. Vamos continuar. Então, como que essa questão da apropriação do conhecimento das práticas pedagógicas ela acontece? Rangel, ela é uma amiga surda e ela fala o quê? Da questão da valorização visual, né? Do pensamento visual, da questão dos materiais, da questão dos desenhos, das questões das gravuras, das dinâmicas, né? Das brincadeiras. E tudo isso aí pensado nas pessoas surdas, né? Dentro das instituições de ensino, das escolas. E tudo isso aí ela consegue trazer uma valorização maior ainda para a pessoa surda. E qual o significado que isso nos remete? A quebra, né? O apagamento daquele pensamento retrógrado que tínhamos anteriormente, da questão da deficiente, da questão dos problemas. Isso aí já fica no passado com esse novo perfil do sujeito da pessoa surda. A esse novo perfil de aluno. Isso é muito importante que vocês tenham
conhecimento. Também, outra pesquisadora favorita, ela nos mostra o quê? Que a gente consegue desenvolver a questão do conhecimento de cada aluno. A gente consegue estar dentro das instituições escolares. Não é aquela só o modelo único de ensinar, metodologia única, aquela pedagogia única, só materiais únicos. Não seria somente isso aí dentro das instituições escolares. A gente precisa estar promovendo debates, pensamentos, embates políticos dentro dessas instituições, né? E trazendo o quê? Conhecimentos da estrutura, né, social dentro desses ambientes educacionais, questão sobre a cultura. Isso aí trazia uma melhores estratégias visuais de como seria o processo de aprendizagem desse aluno, né? Quais as melhores práticas. Isso aí seria o papel de cada professor. Outro slide, por favor. Um outro conceito, a questão da educação bilíngue, da questão da cultura. Então, é um pensamento que ele está em construção. E há essas questões das barreiras, né? Essas questões dessas práticas. Então, não adianta a gente mostrar a questão do sistema de ensino, fazer aquele modelo a ser seguido, a gente não pode criar um modelo e seguir de uma forma única e equânime. A gente precisa o quê? Questões novas, né? Um modelo em que o aluno ele é o sujeito de si. Porque todos os alunos eles podem ter problemas nas comunidades. E aí, quando se trata do aluno surdo, do professor surdo, nós podemos o quê? Ter uma percepção, saber assim, o que é o melhor para você. E aí, diante dessas intuitivas, a gente está fazendo as mudanças nesses ramos educacionais. E aí, quando ele está no ensino superior, a gente tem contatos, né, com outros alunos nas questões das práticas. E elas são totalmente diferentes, porque ela dá aquela visão da questão da cultura e consegue acompanhar questões legislativas, questões de movimentos sociais das pessoas surdas. Também, sobre o sistema de ensino, essas mudanças, né? Não é somente pegar e fazer desvincular, né, o sistema de educação especial, desvinculando da educação bilíngue. Isso é muito importante que haja essa transformação, né? O outro slide, por favor. E nós precisamos também trazer novas reflexões, novas contribuições sobre a questão da Libras, da questão da comunicação. Vou mostrar aqui para vocês verem. Esse livro que ele traz sobre a cultura indígena, né, lá de uma tribo da Amazônia. E aqui é um outro livro, Dicionário de Língua Gestual Portuguesa. Portugal. Esse livro, ele é de Portugal. Tem esse outro aqui que é dos Estados Unidos, The Gallaudet Dictionary América, né, Sign Language. Também temos esse aqui, francesa, da França. E o que é isso aqui que eu quero mostrar? Cada um desses aqui que eu mostrei são dicionários diferentes, trazem perspectivas diferentes. E nós, cada um, hoje, depois que terminar esse momento aqui, nós precisamos o quê? Fazer essas cobranças. Criar novos repertórios, né? Aumentar o nosso repertório. E isso nós precisamos estar em constante, porque não é somente Libras português. Isso aí já está muito chato, já está muito manjado, já está mais do mesmo. Nós precisamos de mais. Nós precisamos de mais além disso. Nós estamos caminhando a passos lentos, nós precisamos mudar isso. Nós precisamos incorporar novos sinais a esses contextos. Nós precisamos fazer dessa forma.
Nós precisamos criar uma comunicação, ter um entendimento melhor sobre essa cultura. Isso aí é um pensamento, uma questão da utopia de ensino. Nós precisamos que elas sejam, né? De criar vários sinais, como existem em outros países fora. Já existem. Isso é uma utopia, que eu penso que todos os alunos da questão da sociedade, nós como professores, nós devemos criar essa forma, né? Da questão linguística dentro das instituições. Isso é um sonho, mas não é impossível. Nós temos a capacidade de fazer isso, nós somos capazes de fazer isso. Mas, às vezes, a gente fala assim, olha, estou lutando tanto, mas nós precisamos ainda mais. E começamos o quê? Da questão da consciência da sociedade, né? Fazer essas trocas, fazer esses apontamentos, convidar grupos de surdos como ouvintes, né? E fazer todas essas trocas linguísticas. Isso é muito bom. Isso aí nós melhoraremos nessa dessas questões. Sobre as questões institucionais, escolares, né? A questão da pedagogia, da cultura. Isso aí ele precisa ser mais trabalhado, ele precisa trazer uma vertente sobre o ser, sobre a questão linguística de cada um, sobre a questão cultural, de como ela é percebida dentre os sujeitos. E precisamos fazer essas apresentações e quebrar essas coisas retrógradas que já estão até no passado, né? Próximo slide, por favor. Então, uma provocação que eu quero que vocês reflitam é como pensar de uma forma geral na questão do ensino. Qual o papel do professor? O que seria o que é a escola bilíngue? Somente pensar aquele trabalho simples, na questão de instituição de ensino bilíngue. E nos lugares que não tem, como é que seria? Como é que é o contexto de cada lugar? Eu trago uma provocação sobre a questão do ensino inclusivo, porque eu não sou de acordo com ele. Porque, ao meu ver, ele falta uma estrutura, uma pedagogia voltada às comunidades surdas. Porque o profissional, o pedagogo que está ali, então é que ele não tem a formação adequada para estar ali de acordo, recebendo o seu aluno surdo. Mas ele pensa, a questão da instituição do ensino inclusivo, a questão dessa estrutura pedagógica, da formação, ela está muito esmiuçada, ela já está muito assim... não tão eficiente como deveria ser. Porém, a gente deve valorizar a questão linguística do surdo, ok. Mas, e em vários lugares, né, está tendo essa capacidade ainda. Mas o porquê que eu apoio a questão da educação bilíngue, da escola bilíngue? Porque aqui nesse espaço, aqui tem uma valorização das identidades surdas, tem uma valorização das identidades das pessoas surdas, das linguísticas, da linguística visual, da cultura, da questão de todas essas dinâmicas que são voltadas para a pessoa surda com foco na sua comunicação em língua de sinais. Isso aí fica tudo muito mais claro, muito esclarecedor, aquela troca em língua de sinais. Não é somente mais um aluno, é o aluno, porque ali ele tem respeito em sua cultura, em sua língua, e isso é muito importante para que todos caminhem da mesma forma naquele ambiente. Certo que a escola bilíngue tem alguns problemas, nós sabemos disso, nós não podemos negar. Por exemplo, somente um professor que está ali ou que ainda tenha todo aquele fardo, né, daquela pedagogia velha. Mas tem esses problemas, todos os lugares têm problemas. E não seria diferente, né, dentro da escola bilíngue. Mas nós precisamos o quê? Pensar qual o nosso papel enquanto professores. O nosso papel é como cidadãos, como sujeitos que estamos na luta e queremos melhorar aquele meio que estamos. Porque em todo o Brasil, um exemplo, a formação pedagógica bilíngue. São poucos os lugares que tem. No INES, ok, lá tem. Mas um exemplo, letras libras. Não está em todo o Brasil ainda. Ainda falta muitas regiões ainda que tenham essa formação em letras libras. Alguns já têm, porém alguns ainda faltam. Mas nós
tendo essa formação em letras libras e em pedagogia bilíngue. E aí? E as outras áreas? E a valorização das outras áreas? Matemática, geografia, português, inglês, espanhol e os outros conteúdos curriculares ali. Nós precisamos também olhar para todas essas áreas de formação. Porque, por exemplo, eu, Elias, eu saí fazendo formação em todas as áreas, mas a pessoa olha para mim e fala assim, olha, ele é surdo, então vai lá ensinar Libras. Eu falo, peraí, ensinar Libras? Ok. Eu gosto sim de trabalhar com Libras, mas não tem problema nenhum. Mas eu, Elias, eu tenho outras formações, eu quero trazer outros, propiciar outros conhecimentos, quero propiciar outros conhecimentos em outras áreas. Então, assim, temos essa capacidade, né? Então, a sociedade ela ainda precisa olhar a pessoa como sujeito surdo. E isso é algo que ainda está muito marcante nessa sociedade, né? Porque nós precisamos resolver esses problemas e mudar essa realidade. Tirar essa mentalidade de uma cultura subalterna, né? Nós precisamos enriquecer ainda mais. Precisamos mudar isso e trazer essa questão do ensino, né? E tomara que a gente consiga, porque isso é muito importante para o nosso desenvolvimento, o desenvolvimento do nosso país. Eu vou pedir, por gentileza, o próximo slide. Já estamos caminhando para o fim. Vou pedir, por favor, para a intérprete ler, por gentileza. E aí depois eu vou fazer de forma bem sucinta. A vida é um labirinto que percorremos para decifrá-la, seja na vida familiar, educativa, religiosa e nas políticas. Somos complexos diante desse labirinto. Constituímos, em condição humana, a necessidade em expressar sentimentos, conhecimentos e partilhar valores para a nova reconstrução do ser. As muralhas do estigma, do preconceito, do bullying e da violência cultural linguística que sejam marteladas por meio de nossas responsabilidades e ações, para que possamos aplanar caminhos e obter novos construtos de vida, de língua, de cultura e de partilha. Autor Elias Paulino da Cunha Júnior. Então, esse trecho eu entrego para vocês como meio de reflexão, de propiciar para vocês uma reflexão, porque nele está contida uma metáfora, né? Tem algo ali atrás a ser ainda desvendado. Nós precisamos o quê? Destruir, tirar essas marteladas que estão ali ainda nesse contexto. Porque aqui a gente consegue ver, né, a questão da opressão, do bullying, do preconceito, daquela violência contra o ser, contra o indivíduo. E aí a gente precisa tirar esse preconceito linguístico, esse preconceito cultural que ainda há. E nós precisamos o quê? Pensar na questão do aluno. Quem é o aluno? Quem é o professor surdo? E aí? Quem são essas pessoas? Onde estão essas instituições de ensino? Como estão essas instituições de ensino? E nós devemos pensar, nós devemos ver o que falta para a gente ter uma valorização mais humana dessas pessoas. Olhar para dentro de nós e fazer essas mudanças, né? Essas práticas dentro desses ambientes que nós estamos. Nessas relações que estamos imersos. Nessas relações de vida, nós precisamos aumentar e ter uma cultura mais consciente. E eu quero agradecer agora a cada um de vocês pela presença, pela atenção. Muito obrigada pela atenção de todos vocês. É um prazer enorme estar aqui trocando conhecimento com vocês. E aí, aqui está o meu contato para as redes sociais, podem procurar. Agradeço imensamente. Estou aberta a perguntas. Obrigada, professor. Excelente explanação, muito bem colocadas essas questões sobre essas questões de políticas linguísticas, principalmente voltadas para as pessoas surdas. A Daniele colocou aqui no chat, mencionou a questão das decisões dos sistemas educacionais nos municípios pela escolha de educação bilíngue, né?
e falou sobre essa questão de mobilizações das associações, se essas associações não deveriam se mobilizar permanentemente, e a questão do apoio da FENEIS e outras instituições para esses fins. É uma pergunta, né? É uma pergunta, Daniane? Sim, eu vou ler exatamente como está aqui, Milene. As decisões nos sistemas educacionais, nos municípios, por uma escolha de educação inclusiva que exclui, ainda estão evidentes. Então, uma afirmação. Aí vem a pergunta. As mobilizações de associações não deveriam ser permanentes e apoiadas pela FENEIS e instituições afins? Obrigado pela pergunta. Isso é uma discussão. Como é que eu vou responder? É porque, pensando na FENEIS, é preciso olhar lá para trás, até os dias atualmente. Então, a FENEIS, lá atrás, qual era a preocupação dela? Eram as escolas especiais. Lá atrás, mais ou menos 1990, nesse período aí, mais ou menos. Então, lá atrás, ela só imaginava nisso. Não tinha ainda uma lei de Libras, não tinha ainda o decreto, não tinha documentos como nós temos hoje. Tinha vários problemas. Isso é um problema sério. Entretanto, a FENEIS, ela não desistiu. A FENEIS continuou se organizando, continuou discutindo, fazendo reuniões, né, pontuando as coisas, tendo as suas preocupações acerca disso. Por quê? O que ela queria? Ela queria mudar a prática das escolas especiais, que tinha um preconceito. Então, ela não queria isso. Então, a FENEIS queria mudar essa prática. O professor precisa respeitar a língua de sinais. E lá atrás, não tinha esse respeito para com as línguas de sinais. A pedagogia, a língua de sinais, não tinha. Alguns professores, algumas instituições. Qual era a preocupação? O foco principal era só a comunicação, os gestos, a comunicação total. Então, eram tentativas, eram estratégias. Mas, infelizmente, o surdo, muitas vezes, ele estava ali, dependente disso. O surdo ele estava à parte disso. Então, ele estava ali dependente. E qual era o problema? Porque só olhava a surdez. E não tinha conteúdo, não tinha informação. E isso é grave. Lá mais ou menos em 1990, nesse período para cá, foi que começaram as discussões acerca da inclusão. Mas, na verdade, não era uma preocupação, nossa, porque eu amo a inclusão. Não, não era. Por trás disso tudo, o que tinha? Qual era a estratégia? Era um lucro, era lucratividade. Porque isso estava contextualizado com o neoliberalismo, né? Por trás o interesse era o interesse do capital, do controle, que estava contextualizado em mudar as escolas. As escolas particulares tinham seus interesses, seu interesse em financiamentos. Então, queria deter esse poder. Mas as escolas especiais
essas escolas que eram ditas como inclusivas, então não tinham interesse, na verdade, nisso. Eram só estratégia que estavam por trás. E aí, depois é que começou os conceitos da pedagogia, de estudar a cultura. Mas a pedagogia cultural não é língua. Não está contextualizado. Então, tem uma ausência aí que eu vou explicar. Então, falta o que falta? Falta políticas linguísticas contextualizadas com a cultura. Em 1999, então teve um grande movimento que começou a se preocupar com os documentos, que queriam que tivesse esses documentos voltados para os surdos, fazendo questionamentos por direitos humanos. Então, sobre nós surdos. Então, teve todo um período, aí depois, em 2002, no ano de 2002, o que teve no ano de 2002? Então, a partir de 2002 que começaram as lutas por propostas da questão do bilíngue, da educação bilíngue, né, para a questão da prática. Mas, infelizmente, a educação dos surdos aqui no Brasil sempre teve atrasos e continua esses atrasos. Porque a educação dos ouvintes tem atraso também, tem suas dificuldades, mas essa educação dos ouvintes sempre está à frente da educação de surdos. A educação de surdos sempre está lá atrás, não dá para competir com a educação dos ouvintes. Porque falta luta. Falta. Isso é todo um processo. Então, respondendo à sua pergunta, o movimento dos surdos, ele vem continuando por anos, ele tem lutado, mas também tem a questão institucional. Então, por isso que o nosso foco são as escolas bilíngues. Porque nas escolas especiais nós já temos os nossos traumas sobre isso, sobre as escolas inclusivas, que tem preconceito, onde os surdos sofrem bullying, sofrem preconceitos, encontram barreiras. Nós já somos traumatizados com isso. Então, eu concordo que é muito lindo essa luta das instituições. Entretanto, ela é bastante perigosa, porque ela quer deter o controle de tudo. Ela quer deter o controle, não é a inclusão. Então, o conceito de inclusão é um problema também, porque a maioria das pessoas pensam que a inclusão é um conceito distorcido que a sociedade tem. Porque a inclusão social é comunicação, é respeito, é interação. Entretanto, a escola inclusiva não significa que o surdo está ali integrado, incluído. Então, tem um objetivo institucional ali por trás disso. Porque a sociedade, ela precisa aprender, e ela precisa compreender, e ela precisa respeitar as instituições, e são diversas as instituições. As escolas bilíngues, as escolas inclusivas, as escolas especiais e outras instituições. Mas são muitas instituições, e são muitas coisas a se pontuar sobre isso. Então, mas as escolas são diferentes, são culturas diferentes. A cultura do surdo é diferente. Não é só a Libras, não é só a oralização, não é só... Temos a questão dos indígenas também. Então, temos várias instituições, várias escolas. Consegui responder a sua pergunta? Obrigada, professor. Devido ao tempo, a gente vai permitir Mariana para poder se manifestar, e aí, infelizmente, a gente vai ter que encerrar devido à questão de tempo mesmo, tá? Mariana. Já? É bom, né? Gostou? O Gélis é assim, tá? Eu tenho que te dizer. Geralmente o pessoal vem e realmente gosta.
Por mim, eu continuaria aqui falando por horas. E é muito bom te ouvir. Ai. Tem outra pergunta? Mariana. Ela levantou a mão. Ela quer falar alguma coisa? Eu acredito que ela seja surda, Mileide. Deixa eu fixar ela aqui, só um instante. Então, eu sou surda, sou a Mariana. E eu gostei, assisti sua palestra, achei muito interessante. Primeiramente, eu sou morena, né? Tenho cabelo, estou me apresentando, sou morena, tenho os cabelos longos, olhos castanhos, tenho algumas luzes, né? Estou usando uma blusa marrom, né? Tem um detalhe aqui, uma imagem da minha blusa que vocês estão vendo, né? E este é o meu sinal. E eu me chamo Mariana. E eu sou formada em pedagogia bilíngue, com foco, né, na pedagogia, né? Mas não só na bilíngue, né? Porque são muitas barreiras que eu encontrei, né? Eu estudei na UFBA, né, aqui em Salvador, e aqui na capital. E lá no IN, eu fiz um curso. Então, eu fiz um curso também pelo INES, né? Eu fiz o curso vinculado ao INES. Então, eu estava aqui assistindo a sua palestra, né? E eu observei, teve algo que me chamou a atenção sobre a Silva. Tá cortando, gente, eu não estou visualizando. No ano de 2002, e aí trouxe vários pensamentos, né? Sobre as questões voltadas para a criança, né? Da questão da criança surda, do deficiente auditivo, do implantado coclear. E aí, quando eu estudava, era a única aluna que eu estudava na escola, né? A única aluna surda que eu estudava. E aí, com essa visão, eu fico assim me sentindo, né? Da questão de não tinha intérprete, parecia que não tinha aquela segurança na questão educacional. E aí eu quero perguntar para você sobre a questão do oralizado, a questão do visual. O professor, ele fazendo as adaptações, né? Com as imagens, as adaptações necessárias. Então, parece que o implantado, parece que ele olha e fica ali de forma silenciosa, né? Fica ali tranquilo. E assim vai passando tudo isso aí. Então, assim, eu quero pedir o quê? Pedir para estar ensinando, para estar trabalhando a questão do visual para esse aluno, né? E porque na época não tinha intérprete lá na escola. Só tinha um professor de apoio na escola estadual. E aí, com o passar do tempo, na universidade, consegui a formação e aí finalizou. Mas, assim, é algo assim que me deixa muito, assim, né, muito aflita sobre essas questões. E aí, hoje, sim, eu quero ver com você sobre essa questão, né, das metodologias. Tá, da matrícula. Sim, das questões das matrículas. Desculpa. Porque no final, quando precisava fazer após um mestrado ou outra complementação, né, de estudo, então ele não tinha essas questões. E aí minha mãe, ela sempre tentava, né, um intérprete, tentava sempre outro e outro. E aí, com o passar, né, quando foi um dia, a gente tentou o quê? Chegar na instituição e sempre faltava. Por quê? Porque nessa questão das adaptações, né? Porque ali era o foco oralismo. Então, eles sabiam, alguns sabiam oralizar, porém, isso aí ficavam, se a gente estava mais longe, a gente não conseguia prestar atenção, a gente não conseguia acompanhar o que estava sendo dito. E aí, perguntar se você conseguiu entender. E aí o professor sempre ali falando, né? E aí tinha aqueles grupos, né, da questão da inclusão, do coclear, do surdo.
E aí o professor perguntava assim, vocês entenderam? Vocês conseguiram? Sobre o tema da aula? Ou vocês não conseguiram? Eu entendi a sua pergunta, eu entendi o que você quis me dizer. Mas eu quero que nós pensamos da seguinte forma. Primeiro, da questão da percepção do aluno surdo. Como é percebido esse aluno surdo? Primeiro ponto é sobre o aluno surdo. Um exemplo. Penso que na questão nas instituições, né, de inclusão. E isso acaba que acontecendo de ter muitas barreiras, né? Principalmente de não ter o professor ele não ter uma formação adequada que se adeque àquele aluno, né? Talvez você não tenha consciência sobre a língua, né? Isso é um problema, né? Isso aí eu já senti na pele, isso aí já aconteceu comigo. Porque o professor ficava falando na minha frente, ele gritava e eu ficava ali, ó, dessa forma. Falei, gente do céu, eu achava muito estranha aquela coisa, não precisa gritar, é uma coisa muito horrível esse tipo de comportamento. E aí, se a gente for acompanhar o que ele está falando, a gente fazer a leitura labial, a gente perde muito conteúdo, porque é impossível acompanhar de uma forma que traga bons efeitos, né? E lá, um tempo atrás, não tinha intérprete, era muito difícil a questão do intérprete. Hoje, ainda, infelizmente, alguns lugares, né, alguns municípios muito pequenos, ainda há falta desse profissional, é um problema sério e a gente torce para que seja resolvido de uma forma mais rápida. Por exemplo, eu penso na questão dos estados, né, da questão também das escolas bilíngues. A gente precisa o quê? Ter um professor com a formação adequada e que ele consiga fazer uma comunicação direta com o aluno surdo. Mas é algo ainda que a gente quer, ainda vai precisar ainda trazer um intérprete, colocar um intérprete, ok, a gente respeita essa valorização. Mas o problema é o quê? Que o professor pensa que o aluno não é dele, que o aluno é do intérprete, que ele é a responsabilidade do intérprete, que o intérprete ele tem que ir ali assumir aquele aluno e fazer as coisas por aquele aluno. Há uma relação muito cortada no aprendizado, porque acaba acontecendo um distanciamento desse professor com esse aluno. E assim, fica aquela coisa muito gelada, aquela coisa muito dura, aquela coisa sem sentido, aquela coisa sem significado, falta leveza, falta aquela compreensão da cultura, né? Esse é um problema sério. E eu penso que sobre essas questões das políticas de formação de professor, porque há lugares que ainda não tem a educação bilíngue e tem as escolas inclusivas. Ok. Mas que esse professor também consiga conversar com esse aluno de forma direta, né? Aquela sala onde haja troca de contexto entre um e outro. Isso levaria muito o contexto cultural, né? Dentro das instituições de ensino. Seria uma pedagogia mais estruturada. Isso aí seria perfeito, né? Mas, infelizmente, ainda não acontece isso em nosso país. O segundo ponto é sobre a pessoa surda, sobre a questão do professor surdo. O professor, ele, estando dentro da escola bilíngue, ele vai ensinar somente para alunos surdos. E ele quer também estar ali naquela escola inclusiva, no ensino superior, em vários outros contextos, né? E aí? Um outro ponto da questão da identidade, né? Da questão da pedagogia. Isso, o professor, ele precisa ter todo esse conhecimento, esse aporte, né? Não ser aquele português sinalizado, ficar só fazendo a filologia. Não, ele precisa criar estratégias de ensino, ou não ficar somente escrevendo as coisas para que o aluno fique lendo. Só um minuto. Aqui, olha, esse livro aqui. A Constituição de Identidades. Da minha pesquisa do doutorado, eu utilizei esse livro e S7... Eu não entendi, Milene, você pegou aí? Ah, tá. 87 identidades surdas.
são catalogadas mais de 87 identidades surdas. 55, 56 identidades pedagógicas, né? Só um minuto, por favor, que eu vou mostrar aqui para vocês. Eu queria mostrar para vocês aqui uma imagem. Só um segundo que eu vou... Aqui, olha para vocês verem essa imagem aqui. Vocês conseguem ver? Identidades linguísticas e contextos pedagógicos de surdos professores. Tem aqui vários trechos. São esquemas que tem o PDF dele, depois eu posso disponibilizar, mas esse livro, ele teve uma edição, né? E depois eu farei o scanner dessa parte, e é uma parte muito interessante, mas você também consegue encontrar facilmente também na internet. E traz bem detalhado da questão as práticas de debate, né? Da questão do professor e do aluno surdo. Como elas estão de embates uma à outra, né? O aluno surdo e o professor surdo. Qual que é o contexto desse aluno e qual que é o contexto desse professor surdo? Como é que está, né? E é muito legal a leitura, é uma dica que eu dou aqui para você. Respondi? Ficou claro? Ficou perfeito, ficou ótimo. Muito obrigado, muito esclarecedor, professor. Agradeço. Obrigada. Leide, por favor, passa a palavra para a Lauana, que a gente encerra com a Lauana. Por favor. Espera aqui, deixa eu desfixar ela aqui e fixar a Lauana. Então, eu sou uma pessoa de morena, estou usando um vestido com flores, né, com mangas bufantes, estou com o cabelo amarrado por um laço e meu cabelo é na cor preta, estou com o cabelo de lado, estou com um brinco na cor azul e moro aqui em Brasília. Elias, eu acompanhei toda a sua fala. Muito parabéns na questão da escola bilíngue. E aqui em Brasília, infelizmente, nós temos um problema. Infelizmente, né, nós não temos tudo é perfeito. E aqui vocês podem ver, né? O lugar que eu estou aqui. Só um minuto que eu vou mostrar aqui para vocês. Olha aqui para vocês verem. Vocês conhecem? Gente, conheço sim. E aí tem a proposta, né? Dos movimentos, das lutas das pessoas surdas, da questão da educação bilíngue. Porque antes, no ano de 2021, tinha-se o grupo, né? Um grupo de pessoas surdas que infelizmente, ele não tinha força, não tinha uma representatividade, não tinha uma segurança. E nós precisamos estar fazendo essas lutas, né? Na LDB, na questão bilíngue. E assim, a gente precisava estar criando uma educação bilíngue forte, uma escola bilíngue forte. Aqui em Brasília, nós temos cidades... Desculpa. Taguatinga, a cidade de Taguatinga, aqui em Brasília, ela está mais ou menos 57 quilômetros, mais ou menos, daqui. E lá tem uma escola bilíngue. E aí eu já estive nessa escola e eu achei muito estranho ali, porque tem um nome de uma pessoa surda, Taguatinga, obrigada, José. E aí eu achei estranho, né? Esse fato, parecer... porque eles fizeram essa mudança para fazer pegar essa escola que era bilíngue, mudar ela para educação inclusiva, e a gente não aceitou. A gente foi à luta, a gente brigou fortemente por causa disso. Porque ia colocar... Como é que ia colocar o aluno surdo com um aluno que tem outras deficiências dentro de uma escola bilíngue e colocar todas essas outras deficiências ali misturadas? Não fazia sentido. Para que ter uma escola bilíngue desse jeito? E aí não ia estar com foco na pessoa surda, que ali seria o grande foco. E isso entristecia-nos muito.
E aí, aqui em Brasília, nós conseguimos o quê? Nós não conseguimos de coisa rápida, foi coisa que levou muitos anos, né? Porque é da questão de verbo, e aqui é a questão muito difícil, né? Essas questões. Essas questões políticas, né? Elas são um entrave, né? Em todos os lugares. Céu. Ceal. Ceal. Esse aqui é o sinal dele. E ele tem uma grande maioria surda, né? Muitos surdos ali participando. E assim, hoje houve um esvaziamento por causa da questão inclusiva, né? Da questão dessas questões pontuadas, né? Porque colocava no IDEF, houve ali aquele esvaziamento de pessoas surdas nesse lugar. Implantes coclear, agora os implantados coclear aumentou muito, a questão dos autistas também aumentou muito. E aí parece que foi uma afronta, né? A nós, pessoas surdas, né? E a gente fica pensando, né, sobre essa questão da escola bilíngue aqui, sobre esses atravessamentos que tem, sobre essas coisas que vem acontecendo. Sobre essa volta, né? E assim, não seria uma coisa positiva, né? Ficar essa dependência, essa volta. E aqui no nosso Brasil, infelizmente, uma lei que tem do ano de 1990 fala da questão da pessoa surda. Em 1988, a Constituição Federal, que teve, né, o surgimento da Constituição Federal. E de lá para cá, até o ano de 2022, surgiram várias leis. Porém, era coisa que já deveria ter há muito tempo, né? E aqui são problemas que são refletidos aqui também. Eu agradeço muito, assim, ficou tudo muito claro, professor. Então, você pontuou questões documentais que são muito relevantes, né? E isso aí traz uma preocupação muito grande para a gente. Porque tem diferenças, né, da questão do aprendizado, né, da pessoa surda, das pessoas com várias necessidades especiais, do cadeirante, da pessoa cega. E aí, precisamos ver a que atrelados está esses contextos de aprendizagem de cada aluno, né? Quais as adaptações necessárias para cada aluno, para que ele tenha um conhecimento efetivo. Das questões das práticas, da falta que essas práticas pedagógicas fazem. E isso é algo muito forte que nós devemos pensar sobre. Não é falar assim, olha, o ouvinte, ele não tem problema, mas nós precisamos o quê? Ter esses caminhos, esses lugares, para permitir que as pessoas surdas elas possam conseguir. Porque as pessoas surdas, infelizmente, ainda atravessam anos de atraso, né, de prejuízos. E assim, parece que fica tentando colocar poucos, né, naquela área, e nós precisamos lutar de formas iguais, tanto os ouvintes quanto as pessoas surdas, né, para o ensino de qualidade, um ensino igual, né, que tenha uma equivalência igual, que nós eliminemos essas questões desses problemas, né, que tenham oportunidades, que tenham direitos, tanto para as pessoas surdas quanto para as pessoas ouvintes, que haja essas trocas, né, de saberes entre essas pessoas. E isso entristece muito, porque essa questão do conhecimento parece que fica entregando uma forma muito fraca e isso surge muitos problemas. E eu tenho essa questão dessa pesquisa, né? Mostrando essa questão dos movimentos, né, unidos, junto, até mesmo com a FENES também. E a gente mostra que isso, infelizmente, é algo muito difícil. Essas questões das políticas, elas atravessam anos, né? São lentas para estarem se concretizando. Mas agora, de agora para frente, precisamos estar sempre pautando nas questões de documentações das políticas linguísticas, das características dessa linguística. Precisamos estar sempre mostrando esse caminho. A gente precisa o quê? Ter a consciência do ensino bilíngue e da importância desse ensino. Porém, a gente precisa saber o quê? Dos problemas também que podem acontecer, da questão da legislação, da questão do reconhecimento da língua de sinais. Mas não é algo
algo que já está oficial, pronto, acabou. Libras é uma língua oficial. Não, não é isso. Aí. Significa o quê? Ter uma segurança. Nós ainda temos essa preocupação, porque nós não temos essa segurança de ser uma língua oficial. E aí, a nossa segurança linguística? Acaba que sendo diferente se a gente for comparar, né? Esse reconhecimento de pertencimento das pessoas surdas. Então, a gente precisa saber que ainda nós precisamos fazer o uso, né, das redes sociais, das instituições de ensino, para a gente lutar por esse direito. Para que não fique aquela coisa assim, sempre mais do mesmo. A gente precisa ter uma mente aberta, a gente precisa ter uma mentalidade e tirar essa cultura que nos perseguia há muitos anos, né? Então, nós precisamos criar novos horizontes. Porque, assim, olha, tudo é muito lindo, a língua de sinais, a Libras é muito bonito. Porém, a sociedade, a comunicação, como que está dentro dessa sociedade? Como está dentro da comunicação essa língua de sinais? A gente fala assim, olha, obrigado, tá bom, tá pronto, e aí? A gente precisa ter esse reconhecimento, nós somos pessoas humanas e nós precisamos ter o reconhecimento como sujeito de língua. E nós precisamos mudar essas práticas. Hoje a nossa discussão foi muito positiva nessas questões, né? Das questões de mudar essas práticas aqui no nosso país. Não é somente um único estado, uma única universidade, uma única faculdade. Não, é o geral. É de uma forma geral. É como se fosse uma utopia. É uma utopia que nós almejamos, né? E nós acreditamos que vamos conseguir. Entendeu? Ficou claro? Ótimo, muito claro. Muito obrigada. Mais alguma pergunta? A gente que agradece, professor. Muito obrigada. Nossa, foi uma noite incrível, tá? E que passou muito rápido. A gente agradece demais sua presença. Algumas pessoas colocaram essa questão de te acompanhar, como Lauana mesmo falou, mas não, acho que muitas pessoas aqui te acompanham, né? Quando você recebeu o convite para estar aqui, é justamente porque a gente já estava te seguindo. A gente já estava de olho em você mesmo, tá? Muito obrigada pela sua presença aqui com a gente. Muito obrigada pelo compartilhamento de conhecimentos, né? A gente está nesse evento justamente para discutir essa educação voltada para as pessoas surdas. Então, acho que era tudo o que todos precisavam ouvir, tá? E a gente fala muito sobre a questão de mudanças que são necessárias, mas essas mudanças, elas, para ocorrerem, a gente precisa ter conhecimento sobre, para buscar essas mudanças, né? Então, esses momentos de troca que a gente tem em atividades como essa, a gente agradece de coração. Muito obrigada. Eu queria agradecer aqui também a presença, de mais uma vez, das tradutoras e intérpretes de Libras que estiveram presentes durante todo o evento para torná-lo acessível à comunidade surda. Então, eu agradeço também a Maria Leidiane Rodrigues Pereira Reis, ela é professora de Libras na Unimontes. Eu agradeço também a Mileide Santos Leite, ela é da UESB, Mileide também é intérprete de Libras e professora de Libras. Agradeço a Tayana Ferreira dos Santos, da UNEB, que também é professora e intérprete de Libras. Eu agradeço a presença de vocês três. Quero agradecer também a presença de todos que estiveram presentes com a gente hoje, compartilhando dos conhecimentos que o professor Elias nos trouxe. Então, muito obrigada a todos. E, professor, eu encerro te agradecendo mais uma vez de coração. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. A gente está muito feliz, tá, em tê-lo aqui na UFSB e a gente te espera em outros momentos. Outros convites surgirão, porque a gente... Já aceitei. A gente tem diversas atividades sendo desenvolvidas, podcast, N projetos que a gente tem envolvendo a questão de Libras e da educação das pessoas surdas. Então vai ser um prazer tê-lo novamente em outras atividades que a gente irá desenvolver, tá bom? Obrigada mais uma vez e vou te deixar livre para poder se despedir do pessoal. Eu quero agradecer imensamente a cada um de vocês pela presença,
por todo o carinho que teve comigo, por todas as trocas, né? Por essas reflexões que nós tivemos juntos, por esses caminhos, né? Que não é o único caminho que eu, Elias, falo, mas é um caminho coletivo, né? De um grupo. É o caminho nosso, que o nosso objetivo, ele precisa ser resguardado, a questão do ensino, a questão do ensino de qualidade nas instituições aqui do nosso país, são vários pontos, né, que nós precisamos ressaltar e mostrar toda essa importância. Agradeço muito vocês por estarem aqui comigo, obrigado pelas intérpretes, né, pelos profissionais que estão aí, pelos profissionais pesquisadores que estão aqui. Agradeço imensamente a cada pessoa, agradeço por esse encontro, e assim, eu sei, agradeço também vocês que estão já me acompanhando, né, que continue, quem não me acompanha, que venha me acompanhar. E obrigado por essa oportunidade de encontrar com vocês, de trazer reflexões, de trazer partilhas. Então, eu tenho essa preocupação, e é sério, né? E eu tenho essa questão das populações, né, surdas aqui do nosso Brasil, em todo no geral. Eu tenho essa preocupação, porque nós queremos o quê? Quebrar todos esses paradigmas de opressão, de preconceito que existiam ali atrás, e mostrar que nós temos toda a capacidade de mostrar que nós podemos construir uma pedagogia, construir um mundo, construir um ensino de forma melhor. Que nós somos capazes de diversas coisas. Então, isso é muito importante para nós. E eu agradeço muito a vocês. Eu sou imensamente grato a vocês. A gente que agradece, professor. A gente que te agradece, viu? Muito obrigada. E a gente podia encerrar agora, todo mundo abrindo as câmeras para a gente tirar foto. Pode ser? Ótimo, pode sim. Vamos, gente, abra as câmeras. Abra as câmeras. Todo mundo de câmera aberta. O pessoal não quis abrir, não. Jackson. Gente. Aí, Jackson, tira o papel. Aí, Jackson, tira o papel. Bora. Então, vai lá. Tira o dedo. Tirei uma. Agora eu vou para outra, porque eu saí com a boca aberta. Prontinho, gente. Valeu. Ah, Lauana abriu agora. Deixa eu tirar outra. Aí. Peraí, Daniela, faz de novo. É porque eu tava apertando ela o sinal dela. Tá. Eu tinha esquecido. Tá, de novo. Aí, Mariana. Fica quieta com esse trem aí, Mariana. Pronto. Obrigada, gente. Obrigada. Uma boa noite. Valeu, gente. Obrigada, gente.